Olá, amigos e amigas ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Estamos iniciando um podcast com muita informação para todos, em especial para as famílias da cidade de João Pessoa e região. Neste programa, vamos falar de um assunto que é de fundamental importância para vocês: educação e escola. Qual a importância de uma escola de educação infantil para a formação da pessoa? O que uma escola tem que oferecer para a criança? Que tipo de pedagogia pode ter resultados positivos na construção de pessoas éticas, amorosas, inteligentes, comprometidas com a sociedade? O que uma escola precisa ter para ser agradável às crianças? Há mais de 30 anos, uma escola escolheu trilhar por um caminho diferente. Escolheu o simples. E isso não foi cômodo, porque difícil é fazer o diferente. O primeiro grande passo foi priorizar a criança, criando um modelo de escola que não os atropelassem e não exigissem delas posturas de estudantes, e sim permitissem que tivessem posturas genuinamente infantis. E assim a escola Sempre Viva continua evoluindo até hoje nessa meta, sendo uma resposta viva ao pensamento de Paulo Freire, que diz: escola é lugar de gente feliz. E para falar um pouco desse lugar de gente feliz, contamos hoje aqui com a presença do Dojlan Brasil e Olga Brasil, idealizadores e fundadores da Escola Sempre Viva. Olá, Olga. Olá, Dojlan. Bem-vindos aqui ao nosso programa. Olá. É um prazer estar neste momento aqui para poder prestar esclarecimentos e informações sobre essa proposta de educação que temos à disposição aqui na cidade de João Pessoa. Bem, eu fico feliz de estar aqui porque passar uma experiência que nós temos há mais de 30 anos, que prova a cada dia para a gente, já provamos ao longo desses 30 anos, que a criança precisa de um espaço para ser feliz, antes de tudo. É assim, não é que a criança precise tanto de pedagogias, a criança precisa, primeiro de tudo, ser respeitada. A forma como a gente deve trabalhar essa criança vem depois. O primeiro é que tem que ter respeito por ela. Ok, muito bom. E a Escola Sempre Viva tem uma história de mais de 30 anos, né? Com uma proposta diferente e pioneira na área de educação a nível do Brasil. E como é que tudo isso começou? Bom, começou de uma ideia, inclusive um tanto bem antes, porque quando eu tinha 13 anos de idade, eu fui um estudante de internato, né? E naquela escola eu questionei muito o formato da escola. Passado o tempo, nessa mesma escola que eu estudei, eu cheguei a ser professor, e quando professor eu quis aplicar um método, uma pedagogia diferente da que era praticada lá, que era exercitada lá. Bom, isso causou uma certa dificuldade no relacionamento com os outros professores e também com os diretores. Mas o tempo passou e quando eu cheguei a João Pessoa e nasceu a nossa primeira filha, a gente sentiu a necessidade de ter uma escola de como a gente queria educar a nossa filha, passar as informações. Eu advogava nesta época e juntou a dificuldade que eu via também na minha profissão de advogado, como lidar e preparar melhor as pessoas para aquele momento que o Brasil passava, né? Que era o começo da década de 80. Se aspirava muito a uma abertura política, né? Uma redemocratização para o país. Então a gente viu que era o momento de abrir uma escola com essa proposta diferenciada da que nós tínhamos na cidade. Então essa ideia partiu de uma necessidade do casal, né? Com uma criança ali e como é que vai educar, querendo uma educação mais para frente, mais diferenciada, né? Eu já tinha ensinado em escolas que fazia diferença na cidade.
É a primeira escola montessoriana que surgiu aqui em João Pessoa. Então, eu fui professora dessa escola. Depois, eu fui professora da Escola de Arte Livre, que seguia assim, mais uma filosofia da Escola de Summerhill. Então, com essas minhas experiências, me mostrava que uma experiência podia completar a outra. Então, quando nós fizemos nascer a Sempre Viva, então nós juntamos muitas coisas, assim, uma coisa boa que eu via da escola montessoriana era que a criança tinha liberdade de aprender através de um material que ela própria manipulava. Também a liberdade que a Escola de Arte Livre dava para as crianças de criar, de ser autônomas, de ser independente, de construir através de coisas simples. Então, eu tentei juntar assim, essas minhas duas experiências e eu acho que a Sempre Viva, ela foi além, ela é uma mistura de mais escolas. Legal. E onde que foi o primeiro local da Sempre Viva? Foi no bairro do Bessa. Até hoje, a Sempre Viva ela só existiu em 2 lugares. Onde ela nasceu primeiro, nós passamos 15 anos. E agora nós também já estamos com 15 16, anos. mais 16. Mais de 15 agora. 16 anos nesse espaço agora. E como é que foi os primeiros passos, assim, como é que foi as primeiras crianças, os primeiros professores? Conta um pouquinho pra gente, assim, contextualiza ali essa experiência de fazer nascer um centro de educação, né? Nós tivemos a ajuda também de uma irmã minha, que ela é psicóloga escolar, mas que na época ela trabalhava também numa escola tradicional da cidade, e ela também rompeu com essa escola e veio se juntar à nossa ideia. E a escola também nasceu porque tínhamos também um grupo de amigas, de mães, que elas também queriam, elas sentiam a necessidade de que as crianças fossem para a escola, mas elas não queriam aquela escola que estava ali. Então, foi também com esse grupinho de mães que a escola nasceu. Lá no Bessa. Lá no Bessa. É na beira da praia, é? É a 2 quarteirões da praia. É. Nossa, imagina as crianças indo participar de atividades na... E na verdade a gente levava realmente também as crianças para a areia da praia, fazia atividades lá, mas mesmo onde nós estamos agora, um pouco distante, há momentos muito mais raros do que agora, né, que a gente leva as crianças para fazer uma atividade lá na areia da praia, muito mais do jeito que a gente leva para aulas, passeios em museu, em outras situações que a gente precisa, dependendo dos projetos que a gente está vivendo na escola. Tem momentos também que as crianças vão para a praia mesmo, para a areia da praia, construir lá. E isso foi no início da década de 80, né? João Pessoa estava preparado para uma escola diferenciada, né? Não, foi muito difícil. Muito difícil, mas nós nunca desistimos da ideia. Era difícil porque é uma escola que a criança ela não é obrigada a usar calçado. A escola já é cheia de sapateiro, né? As crianças chegam na escola, elas ficam calçadas se quiser, senão ela guarda seus calçados. A gente tem a uniforme da escola, mas só é obrigado a usar quando é aula passeio, para melhorar o controle nosso com as crianças. E naquela época era uma escola muito difícil para a época, assim, muito diferente, né? Não tinha carteira, né? Nós trabalhávamos mais no chão. Né? Hoje a escola já tem bancas, porque nós temos também até o fundamental, até o 5º ano, aí tem momentos que a criança precisa escrever, mas mesmo assim a gente ainda trabalha muito com as crianças no chão mesmo. Então é um jeito diferente, né? Uma proposta diferenciada de encarar a sala de aula, o trabalho com as crianças, né? Então, dentro dessa proposta que vocês têm, conversar um pouquinho mais, né, para as pessoas ficarem sabendo, assim, como que é a Escola Sempre Viva, o que acontece lá, né? Como é que é a proposta de vocês com as crianças, assim, com o contato com a natureza, né? Porque a gente vê lá, as crianças podem subir em árvores, elas brincam com a terra, né? Tem um canteiro bonito lá para elas brincarem, tanque de areia, ficam com os pés descalços, tem a horta, né, que as crianças participam com a horta também, os bichinhos, os animaizinhos. Como é que é essa proposta, o direcionamento da escola para esse aspecto aí do contato com a natureza? Bem, a gente parte do princípio de que para que nós tenhamos o amor e o cuidado que a gente precisa ter para com o planeta, a gente precisa fazer com que as crianças gostem e se apropriem desse planeta. Então,
Eu não posso passar o tempo todo dizendo para a criança, olha, não brinque com água que você fica doente. Ou não bota o pé no chão que a terra suja. Então, eu não posso criar a criança todo o tempo passando coisas negativas, né, do planeta para ela e depois querer que ela tenha esse sentimento de pertença. Ela não vai ter esse sentimento de pertença. Então, o que a gente precisa é fazer com que a criança, ela seja criança e seja um ser integrado mesmo à natureza, que ela suba mesmo em árvore, que ela brinque de pé no chão, que ela brinque com terra, que ela brinque com água, que ela se sinta, que ela brinque com os animais da escola, que ela faça a horta, que ela colha. Então, ela precisa viver mesmo essa vida dentro do planeta que ela vive. Muito bom. E tem uns bichinhos lá, eles têm nomes? Tem os bichinhos, tá? As crianças têm o seu mundo de fantasia. Então, cada uma pode nominar, né, o que bem quer para aquele porquinho da Índia, para aquele galo, né, para aquela galinha, para o guiné, os animais que a gente vai tendo por lá, né? E uma coisa que a gente também tem prioridade é isto que Olga já falou. A criança ter esse contato com a natureza. Então, a educação infantil, a gente tem o espaço, as salas de aula, né, dispostas de uma maneira que a criança esteja o tempo todo tendo contato com a natureza. Então, ela pode ver o tempo todo o sol, né, ela sentir o vento, né, a brisa, né, ela poder se locomover dentro da escola com facilidade. Então, ela não tem paredes, né? As salas de aula não tem porta. Então, a criança não se sente confinada, né? Então, se a criança sente necessidade de se movimentar, se deslocar, inclusive, para fora da sala de aula, ela tem esta possibilidade. Muito bom, né? E na escola também tem um cuidado bem especial com a alimentação, né? Como é que é esse cuidado que vocês têm? A alimentação é uma coisa prioritária. E isso pode ter sido uma das dificuldades no início da escola, né? Porque desde quando começamos a escola, a alimentação faz parte também do trabalho, porque queremos um planeta diferente. Então, se queremos um planeta diferente, devemos, então, primeiramente, nos cuidar, né? Então, ter cuidado dessa primeira ecologia que é o nosso corpo. Então, a alimentação, ela é para ser natural e, no nosso caso lá também, uma alimentação integral. Há 31 anos atrás, isso era um tanto difícil naquela sociedade que a gente vivia. Então, mas como não come carne, não come peixe, não bebe leite de vaca, né? Então, foi um trabalho que a gente teve como fazer isto, né? Tivemos que nos debruçar em estudo, tivemos que estudar a trofologia para poder saber como lidar com esta realidade, né? E assim fazer uma proposta integrada também ao trabalho pedagógico, ao trabalho didático da escola. Então, nesse tempo todo que a escola existe, lá nunca foi consumido alimento de origem animal, né? Nem mesmo mel de abelha a gente introduz na alimentação, no cardápio da escola, né? E as crianças aceitam, vamos dizer, as famílias que chegam lá e que aderem a esta proposta são conscientes e querem que assim seja, né? Então, as crianças, elas vivem bem na escola, assim. O lanche é sempre coletivo, à base de frutas, legumes e as coisas da nossa região, né? A tapioca, o cuscuz. Entendeu? Então, a gente não aceita, por hipótese alguma, bombons, chocolate, refrigerante. Os industriais, a gente abole totalmente na escola. E as crianças, elas se alimentam bem, elas se acostumam, porque a criança, ela vai se adaptando ao meio que você oferece a ela. Mesmo que a criança tome uma chocolatada em casa, mas na escola ela não pede um achocolatado
Na escola não tem achocolatado, a criança não pede, ela pede o suco. Ela toma suco de caju, suco de abacaxi, suco de manga, suco de cajá, acerola, limão. E ela também aprende a comer na escola, coisas que a gente come, que é alimento bom para ela, como o inhame, a batata, o milho, os grãos, todos os grãos. Então, ela não aprende a tomar sopa, que muitas vezes a criança não, né, não come em casa, mas na escola ela toma, e a mãe às vezes se admira, diz, até se esconde. Quando chega na escola, a menina está tomando um prato de sopa, a mãe esconde, diz, ai, se ela me viu, eu acho que ela não vai tomar. Quer dizer, a criança, a escola tem que oferecer aquele ambiente para a criança com segurança. Um ambiente é esse. Do jeito que ela tem liberdade lá de ir e vir, não é? Ela sabe que lá ela não pode levar chiclete, bombom, chocolate. Muito bom isso aí. Você falou dos produtos da região, né? Então, a escola também trabalha com a cultura brasileira, né? Cultura local também, com aspectos do nosso folclore. Também tem a questão das datas comemorativas serem do calendário cultural brasileiro, né? Como é que como é que vocês trabalham com isso? Explica um pouquinho pra gente. Bem, eu acho que nós, enquanto brasileiros, por exemplo, não precisamos festejar o Dia da Bruxa, mas precisamos festejar o Saci, que é nosso. Bom, temos que priorizar, né, na nossa cultura as datas que mais nos toca, né, que os nossos antepassados nos legaram. Né? Por exemplo, o São João, né? As festas juninas. Então, nós celebramos intensamente, né? Até porque na nossa região Nordeste isso é muito forte. Né? Um outro momento que a gente festeja, digamos, data comemorativa, é o Dia do Índio. Né? A gente também faz questão de celebrar. Né? A gente, porque uma semana, a gente... Não é só o Dia do Índio, a gente dedica uma semana, mais ou menos, durante aquele mês. Então, a gente traz, assim, tribos indígenas lá para a escola, eles vendem os produtos deles, eles convivem, eles ensinam as danças para as crianças. Porque essa história também de você ter só o Dia do Índio, é como se fosse o seguinte, o índio não tem mais nada, só tem aquele dia. Então, a gente tenta também quebrar isso com a criança. Como a gente está agora mesmo, a gente está celebrando a consciência negra. Então, o mês de novembro, todo nós estamos trabalhando em cima da consciência negra. Entendeu? Não sei, só aquele dia da consciência negra. Porque fica só como uma data assim para você festejar. E não é isso que tem que acontecer. A escola ela tem que fazer a criança tomar consciência que existe o negro, que existe o índio. E como é que vocês trabalham com a questão das etnias, né, que compõem esse povo brasileiro que é tão rico nisso, né? Porque tem o negro, tem o índio, tem os europeus, tem os nativos aqui. Como é que é? É tudo integrado, né? É tudo brasileiros, né? É tudo integrado, porque o povo brasileiro, nós somos uma mistura de raça muito grande, né? Então, a gente não tem como nos separar. Então, lá na escola, por exemplo, a gente teve um problema que umas crianças começaram a rejeitar o cabelo delas. Então, as crianças alisando os cabelos. As crianças negras, elas achando o cabelo delas feio, porque elas comparavam com as crianças loiras, que tinham os cabelos bem lisos. Então, nós montamos um projeto, né? O nome do meu projeto é Meu Cabelo é Minha Identidade. E isso tem feito um efeito muito positivo nessas crianças, porque nós fazemos exposição com elas, com os vários tipos de cabelos delas, a gente faz penteados e ficou uma coisa muito interessante, que aí as crianças que não são negras, elas já ficam até desejando ter aqueles cabelos também. E isso, ela dá uma autoestima muito positiva para as crianças que são negras, que têm os cabelos encaracolados. Porque a gente está vendo uma sociedade que todo mundo é para ter cabelo liso. Muito bom. E para as atividades que vocês fazem na escola, que são feitas na escola, atividades extra classe, né? Tem muitas oficinas que oferecem desenvolvimento em diversas áreas, como teatro, circo, ginástica, natação, judô, musicalização. Vocês lá dão aula de violino para as crianças, né?
Fala mais dessas atividades que são oferecidas. Bem, nós temos uma consciência muito grande que trabalhamos com crianças de 2 a 10 anos e essa é uma fase de formação da criança. Então, a escola ela deve ser o espaço onde a criança experimente de muitas atividades. Não é que ela vá ser uma violinista, né? Ou que ela um dia vá ser uma atriz, ou que ela vai trabalhar no circo. Mas ela deve experimentar isso na infância, porque isso é bom para a formação dela. Tem um caso de uma criança que estudou lá e teve contato com violino, né? E seguiu nessa carreira. Hoje é uma violinista, né? A gente tem o Iberê, né? Que hoje ele está na Alemanha. E a gente tem outras crianças que são violinistas, né? Eu acho que não dá nem para numerar assim. Tem muitas crianças que optaram pela música. E não dá nem para eu citar o nome aqui, porque são muitos. Estou citando o Iberê, porque ele que foi recentemente para a Alemanha. Inclusive, ele começou pequenininho na escola com violino, e quando ele estava assim, na adolescência, ele já passou do violino para a viola. Eu achei fantástico também a oficina de circo, né? Que é uma coisa que muitas crianças gostam, que faz parte do folclore do Brasil, né, do mundo, assim, levar, né, ir a um circo, assistir o palhaço, os equilibristas, assim, e é uma coisa que eu vejo hoje na sociedade cada vez mais rara, né, as pessoas irem no circo, e uma escola que ensina essas técnicas circenses. Isso é muito bom, as crianças devem gostar bastante dessa atividade, né? Porque o circo, ele vai lá na raiz, ele é muito lúdico. Né? E a criança gosta do lúdico. Né? A criança é para brincar. Então, todo o aprendizado da criança é mais prazeroso se for através da brincadeira. Né? Então, isso ajuda, né, a ela. E o circo tem todos aqueles movimentos, né, os exercícios que mexem com o corpo, né? E a criança gosta disso, né? Então, por isso que a gente mantém esta oficina de circo. E como a gente trabalha muito no sentido da criança ser autônoma e ser independente, a oficina de circo dá muito isso a ela. Por exemplo, é uma conquista muito grande para uma criança quando ela começa a andar de perna de pau. Então, é uma conquista, assim, ela fica muito feliz, ela fica muito realizada. É muito bom para a criança, ela vê o mundo de cima. É tanto que quando elas conseguem mesmo se dominar em cima da perna de pau, elas ficam passeando dentro da escola e até assim, brincando com nós adultos, porque elas ficaram maiores, né? E é muito, muito bom isso para ela. Uma das propostas bem fortes da escola é a liberdade da criança brincar, né? Que vocês falaram. O que é? Qual a importância que tem assim, a liberdade de brincar para a criança? Olha, uma certa vez eu li num livro que fazer crochê, bordar, na idade já madura, né, na velhice, é a mesma coisa que é para uma criança brincar com areia, por exemplo, ou brincar com água. E nós temos uma tendência a não permitir isso para a criança. A criança, mesmo que a escola seja lúdica, que as atividades que ocorram dentro da escola seja trabalho de forma lúdica, a criança também precisa de momentos para dela brincar sozinha, porque ela brincando sozinha, ela está se construindo. Um momento bem importante para as crianças, né? É muito importante, é de suma importância a infância. A infância é a base da vida da gente. E o brincar faz parte da infância, a gente não pode tirar isso da infância. Muito bom. E na escola também tem uma atividade que é realizada todos os dias, né? Que é o momento do bom dia e o momento da boa tarde. Como é que é essa atividade? Explica pra gente. Bem, essa é a atividade de chegada da escola, né? As crianças chegam de manhã e nós concentramos ela toda num grande espaço, em círculo, né? Porque o círculo já é democrático e também assim, o círculo leva você a conviver em grupo, né? Só no circo a gente consegue olhar nos olhos uns dos outros. Então, a gente faz sempre um trabalho de corpo e de emoção com a criança. É um trabalho que geralmente é feito com música,
certo? E dependendo da proposta daquele dia, tem trabalho que leva à introspecção, né? E tem trabalho que leva à brincadeira. Vai depender muito da proposta. O importante é que a gente começa com todas as crianças de todas as idades juntas nesse trabalho. É um trabalho de início, né, do dia com crianças de todas as idades, juntas, num trabalho coletivo. Falando da linha pedagógica da escola, né, o que os professores ensinam? Assim, na apresentação do programa, a gente falou do Paulo Freire, né, que cita que escola é lugar de gente feliz. Você, Olga, também falou do Montessori também, né? Como é que a escola se alinha nessas teorias, assim, ou junta todas? Como é que é isso? Como é que vocês trabalham? Olha, eu acredito assim que cada especialista que debruçou sua vida para estudar as questões de educação, eles desejavam ter uma educação melhor, né? Todos trabalharam nesse sentido. E a gente, apesar da gente dizer assim, não, eu não sou a favor de você dizer assim, eu sigo tal método, porque muitas vezes a gente diz assim, olhe, eu sou tal método e o método começa a ser mais importante do que a criança. E o método não pode ser mais importante do que a criança. O método deve servir para a gente ajudar aquela criança a se desenvolver. Então, a gente, por exemplo, de Maria Montessori, a gente gosta muito das lições de silêncio que Maria Montessori ensina, do material concreto que ajuda a criança a se construir, a trabalhar sozinha, sem precisar da interferência do professor. De Piaget. Piaget tem uma grande importância, porque sem ele a gente não sabia, não conhecia as fases de desenvolvimento onde está cada criança, dependendo da idade dela. E se você não sabe bem as fases de desenvolvimento daquela criança, você não pode traçar um projeto de trabalho para ela. E Vygotsky, Paulo Freire, olha, eu acho que a gente não pode assim limitar. A escola é essa. Por exemplo, a escola Waldorf. Tem muita gente que chega lá na nossa escola e diz, essa é uma escola Waldorf? Por quê? Porque a gente trabalha muito com música e muito com a natureza. E a escola Waldorf faz isso. Mas eu não digo hoje que a minha escola é montessoriana, a minha escola é Waldorf, minha escola é construtivista, minha escola é isso ou aquilo. Não, a escola, ela é esse espaço que a gente, onde a gente propõe a criança aprender sem perder a infância. E a gente lança a mão de todos esses teóricos, de todos esses educadores. A gente vai pensando e a gente vai trabalhando com eles dentro da escola. Então, não tem, assim, uma linha rígida. Muito bom isso. Amigos, estamos chegando ao final aqui desse programa. Para informar assim aos pais que estão nos ouvindo agora, aonde que se localiza a escola hoje? Como é que está a equipe de professores, a equipe pedagógica, para eles conhecerem? A escola está situada no bairro de Pedro Gondim. A rua da escola é a Rua Ramiz Galvão, 65. Para facilitar a referência, fica próximo da Promac, que é a concessionária que trabalha com os carros da linha Volkswagen. E também as pessoas podem encontrar a escola na internet, né? www.escolasempreviva.com.br. No Facebook também, que é só digitar lá Escola Sempre Viva. Qual é o telefone da escola também, para quem quiser agendar uma visita, né, para ir conhecer? Sim, o telefone é 3244-6042. Muito bom. Então, nós agradecemos a participação do Dorgilan Brasil, da Olga Brasil, aqui neste programa, que está sendo gravado no Estúdio Pindorama, em João Pessoa, produção e realização da LPN Comunicação e apresentação de Leandro Pelizoni. Mais alguma coisa que vocês querem complementar? Alguma coisa que faltou a gente citar aqui? Apenas agradecer o momento, a oportunidade, não é? É isto que nós pensamos e propomos na área da educação. Bem, eu queria chamar a atenção para uma situação que eu tenho pensado muito ultimamente. É que nós sabemos que a longevidade aumentou,
né? Hoje, nós podemos viver mais tempo do que antes. E eu fico me questionando por que, se a longevidade aumentou, nós ainda tentamos envelhecer nossas crianças. Por que é que a gente não diz assim, poxa, já que nós temos agora uma longevidade maior, vamos dar mais espaço à infância, já que a infância é a base da nossa vida? Porque eu considero que a infância é a raiz, que nós somos uma árvore e a infância é a raiz. Então, quanto melhor nós vivermos a nossa infância, eu acho que melhor vamos ser enquanto adultos. Muito bom, muito boa reflexão aí para a gente pensar nas nossas crianças. Mais uma vez, muito obrigado a vocês, obrigado a todos pela audiência e até o próximo.